Paz do Senhor, queridos, quanto tempo, né, que eu não gravo um vídeo aqui no meu canal, mas muitas coisas aconteceram desde que eu gravei aquele vídeo, que era a primeira parte. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer ele todo, mas eu não consegui nem dar entrada no início da que eu queria pregar, que era João 13, versículo 17, né? E só que quando eu gravei aquele vídeo ali, eu estava em isolamento em casa com suspeita de Covid. E uns dias depois da gravação daquele vídeo veio a confirmação que realmente eu estava com Covid. Então, consequentemente, toda a minha família estava, porque todos nós estávamos com sintomas. E no dia que eu gravei aquele vídeo eu não estava muito bem também. Estava com muita dor de cabeça. Mas o Senhor deu vitória para nós e todos nós nos recuperamos, estamos bem, graças a Deus. Hoje, engraçado que hoje eu estou com um pouco de resfriado, mas mesmo assim eu estou dando glória a Deus, porque o Senhor, Ele está comigo em todo o tempo, né? Em qualquer situação que eu esteja vivendo. E eu comecei a sentir no meu coração de gravar esses vídeos, porque o Senhor tem me dado tanta coisa e que eu tenho aprendido com aquilo que o Senhor tem me dado, mas o que adianta a gente aprender e não passar para os outros, né? Aquilo que o Senhor tem feito em nós, porque o Senhor, Ele me leva a pensar que tudo que a gente passa é para depois nós contarmos a nossa experiência, né? Daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, naquilo que Ele pode fazer, né? Graças a Deus o Senhor, Ele tem sido fiel, Ele tem me moldado a cada dia. Nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, e de uns meses para cá o Senhor já tem falado muito comigo, assim, sabe, sobre várias coisas que Ele ia fazer na minha vida. E esse tempo tem chegado, não está sendo fácil, mas é uma vitória cada dia. É um dia de cada vez. Nós temos que ser perseverantes, não desanimar, porque o desânimo é uma coisa que vem do nada, ele vem assim, e se a gente não estiver firmados na palavra, a gente não aguenta, a gente desiste mesmo, a gente decai. Só o Senhor para nos dar força. E uma mudança que o Senhor tem feito na minha vida começou desde que eu li um livro. Deus me levou a comprar um livro. Eu falo já tudo que eu vou fazer na minha vida é Deus que vai me levando, vai me impulsionando, né? Então Deus me levou a comprar um livro. E esse livro começou a mudar o meu jeito de ser. Começou a mudar melhor dizendo, a minha visão de crente. Porque eu nasci no lar evangélico, sempre tive contato com a palavra de Deus, por mais que eu tivesse algumas vezes ter saído da igreja, eu sempre tive esse contato e sempre tive uma visão do que era ser crente. E Deus começou a desconstruir isso na minha vida, porque às vezes a gente idealiza como é ser crente, mas o Senhor é baseado em coisas que vão nos falando, mas muitas das vezes dessas coisas não são verdades que estão na Bíblia, são coisas distorcidas pelo homem. E um livro que começou a abrir a minha mente para isso, que começou a me questionar que tipo de crente que eu sou, que tipo de crente que eu quero ser, tipo de crente que Deus quer que nós sejamos, foi um livro que eu comprei. Eu vou até deixar aqui, que eu até recomendo, se você puder comprar, é esse aqui. Dentro da igreja, longe de Deus. Dentro da igreja e longe de Deus. Ele foi escrito pelo pastor Rafael Melo e é muito bom esse livro. Faz a gente se examinar, né? E é horrível quando a gente se examina. E é horrível, mas é bom. Quando a gente se examina e começa a ver umas coisinhas que não é muito bom na gente, mas o Senhor, Ele permite para que a gente possa mudar, que a gente possa deixar Ele nos mudar, a parar de resistir àquilo que o Senhor quer que a gente faça, começar a resistir
a parar de resistir o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes Deus quer mudar, Deus quer nos transformar, mas a gente fica ali resistente naquilo que a gente ouviu falar assim, porque é assim, mas Deus quer uma mudança, quer que a gente passe por aquilo, quer que a gente atravesse, quer que a gente suba um degrau, mas só que a gente fica travado naquilo, nos falaram que é assim, que é assim, que é assim, e a gente fica travado naquilo e não vai para frente nem para trás, fica estacionado ali, achando que é o certo, mas Deus quer que a gente, cada dia suba um degrau e vá evoluindo como cristãos. E consequentemente, quando a gente vai evoluindo, a gente vai gerando frutos. E frutos que permanecem, que geram vida para quem se alimenta desses frutos que nós geramos. E após ler esse livro, o Senhor, uns tempo depois, o Senhor me deu uma palavra também, que eu já tinha lido algumas vezes, mas só que essa palavra meio que se abriu diante dos meus olhos de uma maneira que, como se eu tivesse lido ela a primeira vez, fez tanto sentido para mim quando eu li, depois de ler esse livro e ter me questionado algumas coisas, e ter percebido que muitas das coisas eu precisava mudar na minha vida. O Senhor me deu essa palavra, que também começou a desconstruir várias coisas dentro de mim, começou a mudar várias coisas dentro de mim, eu comecei a deixar Deus trabalhar em mim, em vez de eu querer as coisas, acreditar naquilo, querer que Deus fosse daquele jeito que eu pensasse. Só que esse tipo de coisa só acontece quando a gente começa a ter um tempo com o Senhor, um devocional com o Senhor no nosso lar. Não só esperar que Deus fale na igreja através de outras pessoas, porque quando Deus usa alguém na igreja é porque Ele quer falar com todos na igreja. De alguma maneira diferente, mas Ele quer falar com todos. Mas tem momentos que Deus quer falar com você, sozinho, em particular, uma coisa íntima, coisa que só você e Ele sabe. E isso só acontece nos nossos devocionais com o Senhor. O que é o nosso devocional com o Senhor? É aquele tempo que a gente tira durante o dia. O melhor momento que a gente pode tirar com o Senhor durante o dia é de manhã. Antes de fazer qualquer coisa dentro de casa, já tirar um tempo com o Senhor, convidar o Senhor para viver esse dia contigo, ler uma palavra, ver o que Ele tem para falar com você nesse dia, meditar na palavra, tentar colocar essa palavra que você leu naquela manhã, durante o seu dia, tentar encaixar, tentar ver, tentar perceber, não só aquela prova, mas todas as outras que você já tem lido. E é um tempo maravilhoso, assim, que Deus fala com a gente de uma maneira maravilhosa, que eu comecei a aprender depois de ler essa palavra de João 13:17, que o melhor tempo que a gente tira para o Senhor é aquele tempo que a gente tira pela manhã. Primeira coisa, a gente já orar, já ler a palavra, já meditar, sabe? Já buscar o Senhor nas primícias do dia. E isso, tudo que eu tô falando aqui, foi já, né, o Senhor já trabalhando em mim depois que eu li aquele livro dentro da igreja e longe de Deus. Porque é exatamente assim que eu me vi. Eu percebi após ler esse livro, eu percebi que essa era a minha situação. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava longe de Deus. E eu, sim, mas Senhor, e agora? Eu estou dentro da igreja e estou longe de Ti, o que eu faço agora? Aí o Senhor sempre, nunca nos deixa sem respostas. Ele me deu essa palavra. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticares. Ou seja, o Senhor, agora que Tu sabe que você precisa estar perto de mim, antes mesmo de estar não só dentro da igreja, mas tem que estar perto de mim, em mim, enxertado em mim. Pratica. É na prática da palavra de Deus. Não é impossível viver a palavra de Deus. É difícil, é complicado, às vezes parece que é impossível, mas não é. É o que o inimigo quer que a gente acredite, que é impossível seguir na prática o que o Senhor nos ensina. Mas é possível, e os frutos que a gente colhe disso são maravilhosos, eternos, e que ninguém pode tirar da gente. Isso que é mais maravilhoso. Os frutos que a gente colhe de praticar a palavra de Deus, ninguém pode tirar da gente, muito menos o inimigo. Então, essa palavra que o Senhor me deu, agora que vocês sabem, e estas coisas felizes serão se as praticarem, foi uma palavra que o Senhor falou para os discípulos após lavar os pés deles.
o Senhor estava ensinando a questão da humildade para os discípulos. A questão de que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, comece sendo o menor. Não para poder crescer, mas mostrar que nós não somos nada, que ninguém é melhor que ninguém, que nós estamos aqui para servir. Quanto mais a gente serve, mais completos nós nos sentimos, né, diante das coisas do Senhor. Eu escrevi umas frases aqui para me guiar durante esse estudo dessa palavra. E a primeira que eu escrevi aqui foi assim: quem pratica gera frutos. A palavra de Deus, ela é um ensinamento para nós. São ensinamentos no Novo Testamento, ensinamentos de Jesus para como nós deveríamos viver o tempo da graça. E isso que o Senhor nos ensinou tá lá em João 15, se eu não me engano, aqui que eu tinha acabado de falar. João 15, que diz lá: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Ou seja, e quais são esses frutos, né? E muitas das vezes eu achava que os frutos eram almas, que quanto mais almas a gente ganhasse, eram os frutos que Deus queria da gente. Não sei porque eu coloquei na minha cabeça, não sei se alguém um dia falou para mim, alguma pregação que eu ouvi, que os frutos que nós devíamos gerar era ganhar almas. Sendo que agora, nesse estudo dessa palavra, eu descobri lá em Gálatas 5 quais são os frutos que a gente gera quando está enxertado na videira. E eu me surpreendi porque é frutos de nós, que sai de nós para os outros, e quando a gente começa a gerar esses frutos, as pessoas veem nós gerando e elas querem saber: mas como assim? Como você consegue? Da onde vem isso? Aí que vem o interesse da pessoa em saber, aí que a gente pode entrar com a palavra e levar essa alma para o Senhor. Não é a gente correndo atrás, querendo. Não que isso deva ter feito, porque o Senhor diz ide, né? Mas ide gerando frutos. Quando você não tem um chamado para missões, você tem um chamado para gerar frutos. Todos nós cristãos temos um chamado para gerar frutos. Então, como nós todos temos chamado para gerar frutos, através desses frutos é que nós vamos alcançar as almas. Eu não tenho, ninguém nunca me falou, Deus nunca usou ninguém para me falar que eu tenho chamado para missões, para ir, sim, mas eu tô tomando a consciência de que quando eu começo a gerar frutos, esses frutos é que vão alcançar as almas. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. O que significa? O exemplo. Eu sou um exemplo do que é ser uma mulher de Deus. Você, irmã que está me assistindo, você é um exemplo do que é ser mulher de Deus. Então, quando você começa a gerar frutos, as pessoas vão querer saber: mas de onde está vendo isso? Como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Os frutos do Espírito, os frutos que só quem está enxertado na videira gera. Está lá no Gálatas 5, 19 e 21, que são os frutos, são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem está enxertado na videira, quem realmente está praticando a palavra de Deus, quem está buscando ser a diferença, ser verdadeiramente um crente nesta terra, um cristão, ele gera esses frutos, os frutos do amor, porque não tem como você dizer que é crente e não amar as almas, não amar o pecado, mas amar o pecador, saber que o Senhor, ele não nos ama mais porque escolhemos servir a Ele, do que aquele que está lá na rua, que está na esquina, que está drogado, que está preso. O Senhor ama tanto eles como ama nós. Só que nós ouvimos o chamado dele e aceitamos. A única diferença é essa. Mas o mesmo amor que o Senhor
tem por nós, Ele tem por aquelas almas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Tanto é que Ele se entregou na cruz antes mesmo de nós termos o amado. Ele nos amou primeiro. Então temos que desconstruir que somos especiais. Não, nós simplesmente nos rendemos ao amor de Cristo. Porque o amor de Deus é para com todos, está aí para todos. Só que nós que temos que tomar um posicionamento se nós queremos receber esse amor. E muita gente não quer receber esse amor. Mas aí é elas e Deus. Não podemos julgar nem deixar de amar essa pessoa só porque ela escolheu, é porque ela ainda não conheceu a Jesus como nós conhecemos. Nós só temos que orar por essas pessoas para que elas realmente venham ter um encontro com o Senhor, que elas realmente venham conhecer o poder que nós ganhamos de controlar, né? Como aqui diz que um dos domínios próprios, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Esses tempos eu tive uma experiência porque eu pensei assim, nossa, um dos frutos do Espírito, de uma comprovação que nós estamos gerando frutos do Espírito é quando nós temos domínio próprio. Quantas coisas às vezes acontecem, a gente diz, ai, não consegui aguentar, falei mesmo, não peguei, falei mesmo, fiz mesmo. Isso aí é coisas de pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de ter domínio próprio. De dizer, olha, eu tô com uma vontade de falar uma coisa, mas eu não vou falar porque é uma coisa que não é do Espírito. É uma coisa que não vai gerar fruto, é uma coisa que em vez de gerar fruto do Espírito, vai gerar frutos da carne, que são ódio, discórdia, briga, ciúmes, só coisas ruins. Então, se você sabe que aquilo que você vai fazer vai gerar uma coisa que vai contra a obra do Senhor, contra aquilo que o Senhor tem nos ensinado, você escolhe, não, eu não vou fazer. Eu tô com vontade, porque nós somos carne, mas eu não vou fazer. E como eu estava dizendo, eu vivi uma experiência por esses dias que eu pensei assim, como agora eu não estou trabalhando, estou com muito tempo livre, eu comecei a me apegar ao celular, às redes sociais. Então ficava horas, ficava 2, 3 horas no celular, mexendo nas redes sociais. E eu pensei assim, não, isso não me domina, quem domina o celular sou eu, não o celular me domina. Eu tenho que ter esse domínio próprio. Eu fiz um propósito com Deus de ficar uma semana sem mexer nas redes sociais. Foi uma escolha que eu fiz para provar para mim mesmo que eu que domino as coisas, porque o Senhor nos deu poder para dominar. Lá na Adão, lá, quando ele falou assim, fez todas as coisas e deu poder para dominar todas as coisas. Foi que ele deu para nós também. Tudo que está aí, nós temos poder para dominar. Não essas coisas dominar a gente. Por mais que a gente tenha visto o contrário, pessoas sendo dominadas pelas coisas, dominadas pela ganância do dinheiro, dominada pela busca da perfeição, dominada por, por, por desejo de ter likes, de fazer coisas extraordinárias que ter likes, dominadas pelo desejo de comer, sabe, de comprar. Tudo isso nós temos que ter domínio sobre essas coisas, né? Quando você vê que é uma coisa que está te prejudicando, que você não tem controle, entrega nas mãos do Senhor. Diz, Senhor, eu não estou tendo força, me ajuda a ter domínio, porque o Senhor me deu poder para ter domínio sobre as coisas. Que o Senhor venha nos ensinar quando for hora de gastar, quando não for, quando for hora, sabe, de pegar um celular, mas quando for hora de orar também, nós temos que ter domínio, ter controle sobre as coisas da nossa vida. Muitas das vezes a gente entra em questões simplesmente por falta de domínio próprio, e entra em questões assim de contendas porque não soube controlar a língua, por exemplo, falou, não devia ter falado, que sabia que não devia ter falado, mas falou porque daquelas tipo de pessoas que falam, eu falo mesmo, e muitas das vezes a gente acha que está sendo perseguido, mas diz assim, todo cristão tem que ser perseguido, todo cristão é perseguido, a Bíblia diz isso, mas na verdade às vezes nem é perseguição, é só confusão que a pessoa se meteu, é só isso. E Deus não é Deus de confusão. Quando Jesus, ele foi perseguido, mas ele nunca entrou em confusão nessa terra. É isso o exemplo que a gente tem que ver. Jesus, ele foi perseguido, ele disse que nós também seríamos por amor a ele, mas ele nunca entrou em confusão. Eu me lembro de uma passagem agora quando começou uma confusão entre os discípulos de João Batista com os discípulos de Jesus, querendo saber quem batizava mais, como devia ser batizado. Jesus simplesmente saiu.
Ele não entrou nessa questão porque era uma coisa que não ia gerar nada, que não ia acrescentar nada ao rei. Então, nós temos esse poder de perceber aquilo que vale a pena, naquelas discussões que vale a pena entrar e naquelas que não vale a pena, que não vai gerar nada, só confusão. E o Senhor não é Deus de confusão. E quando a perseguição do crente é quando você faz algo por amor a Cristo, verdadeiramente, uma coisa que o Senhor mandou você fazer, coisa que o Senhor colocou no seu coração a fazer, a falar, e é uma coisa respaldada pela Bíblia, uma coisa totalmente bíblica, e algumas pessoas não sentarem e começarem a querer perseguir você pela aquela verdade que você está. Aí sim é perseguição, não é confusão. Então, aqui outras coisas que dizia no Frutos do Espírito é alegria. Um crente que está enxertado na vitória, ele é alegre, porque ele sabe que ele tem um Deus que cuida de tudo, que faz tudo por ele, que ama ele e que cuida dos seus. Não tem porquê a tristeza dominar, porque nós já fomos salvos, perdoados. Então, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Como já dizia o salmista. E nós só temos que nos alegrar nisso, né? Muitas vezes as tristezas vêm tentando nos abater, mas sempre vamos ter em mente, trazer à memória as coisas que o Senhor fez, e isso vai nos dando alegria, de onde Ele nos tirou. Quando eu estou muito triste com algumas coisas assim que estão acontecendo, eu começo a me lembrar da onde Deus me tirou e onde eu estou agora, e eu percebo assim, nossa, como eu sou boba, como eu estou sofrendo uma bobagem. Nossa, isso diante de tudo que eu já passei, diante de tudo que o Senhor já me fez vencer, diante das lutas que eu já passei. Então aí eu vejo assim, por que que eu estou sofrendo por essa bobagem, por isso, por aquilo? Aí o Senhor a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o Senhor é a nossa esperança. Ele que é a base, né, da nossa alegria. Paz, a gente fica em paz, a gente pode estar todo mundo assim, atribulado por uma situação que está acontecendo na sociedade, com medo, mas o Senhor, Ele nos dá a paz, né? Quando a gente está enxertado nele, Ele nos dá a paz para continuar, para não se desesperar diante das lutas, porque quando a gente sabe que tem alguém forte, capaz, lutando pela gente na frente, a gente fica em paz, porque sabe que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e quando Ele vai na frente, não tem como a gente experimentar o gosto da derrota, e quando a gente experimenta, a gente sabe que aquilo vai gerar algo maior. Quando a gente passa por uma luta que a gente não conseguiu adquirir a vitória, a gente perdeu, mas a gente sabe que aquela perda vai contribuir para alguma coisa maior. E às vezes é um livramento, a gente tem essa certeza, e isso nos traz paz mediante a luta. Independente de ganhar ou perder, a gente fica em paz, porque a gente sabe que tudo está nas mãos do Senhor. E outro fruto do Espírito que a gente gera é a paciência. Tem um salmo que diz, né, esperai com paciência no Senhor. O 40, se eu não me engano, que diz, né, esperar com paciência no Senhor. Então a gente tem que ter paciência e entender que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. A concepção de tempo de Deus é diferente do nosso. Nós sempre achamos que tudo tem que ser rápido, ainda mais nessa época agora onde tudo é mais rápido, né? A gente está assistindo algo no celular, assim, um vídeo que já começa a ser muito demorado, a gente já não tem paciência, porque a gente quer coisas rápidas, coisas que vão logo ao ponto, né? Mas só que o Senhor, Ele diz que nós devemos ter paciência, né? Não entrar nessa loucura do mundo de tudo para ontem. Se a gente começar a entrar nessa questão de tudo rápido, a gente se enlouquece. Tudo tem um tempo, a palavra de Deus, há tempo para todas as coisas. Então a gente tem que fazer no tempo que é possível, agilizar as coisas, não ficar desesperado. Quando a gente está esperando algo, não ficar desesperado. O Senhor prometeu e não vem, já estou esperando 5, 10, 15, 20 anos, não importa. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer. Isso a nossa... O que a gente teve que fazer é só esperar.
esperar com paciência, crendo que o Senhor, se Ele falou, Ele vai fazer. Se for Deus que falou, Ele vai fazer. Então não tem outra, não tem outra coisa a não ser fazer, a não ser esperar. E esperar com paciência, amabilidade, bondade. Uma pessoa que gera frutos é uma pessoa amável, uma pessoa boa, uma pessoa disposta a ajudar, uma pessoa boa de estar por perto, né? Aquela pessoa que quando você chegar perto, você sai com dor de cabeça, sai mais pesada do que antes. Uma pessoa que tem Deus, ela, quando você chegar perto dela, você se sente bem, você se sente até a vontade de falar coisas que você às vezes não tem coragem de falar com um familiar. Você chega com uma pessoa de Deus e você começa a se abrir do nada.